computadores, sistemas comerciais, mega informática, tecnologia ao seu alcance. Comercial José Dino. Bom, porque tem tudo para sua casa. Olá, eu sou Rafaela Costa e nós estamos começando mais uma Expressão Feminina. E essa semana a gente vai falar sobre um tema comum à população. Se você acha que a doença de Chagas ela está por baixo dos lençóis, deu uma reduzida nos índices, isso não é verdade. O alerta do governo do estado para os cuidados, a atenção e a prevenção com a doença de Chagas está em todas as campanhas. E hoje a gente vai conversar com Levi Santos, ele que é gerente do setor de endemias e zoonoses de Limoeiro do Norte, para saber um pouco mais sobre essa realidade. Levi, hoje quando a gente fala doença de Chagas, a gente tem a sensação que é uma doença antiga, que há muito tempo a gente não via registros da doença, né? E aí, de repente, agora no final de 2018, a gente começou a ver a retomada de pesquisas, né, em prevenção e cuidados a pacientes com doenças de Chagas. Começou a haver toda uma campanha sendo feita pelo governo do estado sobre essa doença. O que foi que aconteceu para retornar toda essa movimentação? A doença de Chagas é sim bem antiga, né? Foi descoberta desde 1909 por um pesquisador, Carlos Chagas. Porém, trazendo para os dias de hoje, existe uma classificação no Ministério da Saúde, onde a nossa região, a maioria dos nossos municípios são considerados alto risco para a doença de Chagas. E não é de agora, já está há bastante tempo. Só que o que acontece é, como a doença de Chagas é uma doença negligenciada, alguns gestores simplesmente esquecem de estar realizando algumas ações de combate vetorial e, consequentemente, exames, acompanhamento da paciente, finda que, em termos de conhecimento, desatualizado ou como se não existisse. Então, o município de Limoeiro do Norte começou, ano passado, um plano de trabalho de combate à doença de Chagas. Nós iniciamos esse plano com o Fórum Municipal sobre a doença de Chagas, para a realização desse fórum, que o próprio fórum já estava incluído como atividade dentro do plano. A gente incluiu várias ações, que a gente vai descrever durante a nossa conversa aqui, que já é preconizada com o Ministério da Saúde. Essas ações já são o próprio Ministério que preconiza. Então, falta os municípios ter as condições necessárias e começar a executá-las. A execução em si, né? Levi, e vamos desde o princípio, né? Como que acontece a transmissão da doença de Chagas? Bom, a doença de Chagas ela é causada por um parasito chamado Trypanosoma cruzi. Esse parasito ele tem como hospedeiro intermediário os triatomíneos, conhecido como barbeiro. Para um barbeiro transmitir a doença para a população, para uma pessoa, ele tem que sugar aquele sangue daquela pessoa suficiente, só que o parasito vai estar nas fezes. Então ele vai se alimentar bastante de sangue daquela pessoa, ao ponto de não caber mais o sangue no intestino, ele vai defecar. Ao defecar, ele vai liberar o Trypanosoma cruzi, que a pessoa, ao coçar, né, devido à picada, o Trypanosoma cruzi vai penetrar na pele e vai se infectar. A partir daí a gente tem uma fase aguda, que gira em torno de 8 a 12 semanas, e depois uma fase crônica, que ambas essas fases podem ser assintomáticas. A fase aguda eu posso ter uma fase onde eu não perceba nenhum sintoma, ou aparecer febre, inchaço, né, a própria mancha da picada bem característica, mas a partir daí passa a ser esquecido até se aparecer uma complicação em algum dos órgãos que ele vai atacar. Hoje, quando a gente fala sobre a doença de Chagas, muito se associa à questão das casas de barro, né? Por que o uso das casas de barro, ela atrai mais o índice da doença de Chagas? Dentro desses ambientes propícios à reprodução e moradia dos triatomíneos está a casa de barro. Então, essas casas de taipas, como tem grandes brechas, né?
serve de abrigo para esses teatominos, que à noite ele vai procurar alimento. Então, se ele tem um local para servir de abrigo, e se as pessoas daquela residência ou um animal vai servir de alimento, então ele tem o habitat perfeito para ele. Porém, existe outro risco dentro ou ao redor de casas também, no caso de galinheiro, puleiro, qualquer volume de madeira, de telha que você possa ter próximo à sua casa, onde esses teatominos tenham uma fonte de alimento, vai servir também de moradia para eles. É muito difícil, a gente sabe a realidade da população como é. E que ainda é muito grande o número de casas de taipa. Você falou também do acúmulo, por exemplo, de telhas, né, que pode ter a presença do mosquito lá. Então, existem ações que podem ser desenvolvidas para evitar? Existe, claro. A população, eles podem tomar medidas simples, que são medidas bastante antigas, desde que se criou o programa de combate vetorial, que as orientações continuam sendo as mesmas, né? Inicialmente o governo tinha um projeto de construir casas de alvenaria e derrubar de taipa, porém esse projeto ficou um pouco esquecido, mas o próprio prefeito municipal do Limoeiro do Norte tem um projeto de estar construindo casas de alvenaria em substituição às casas de taipa aqui no município de Limoeiro do Norte. Então já existe um levantamento de onde estão essas casas de taipas, para que se possa vir um recurso exclusivo para isso aí. E a gente já pode até citar um exemplo que acontecia anteriormente, né, quando tinha um projeto exclusivo para isso aí, onde as pessoas tinham o benefício, mas não deixavam de ter o hábito de construir uma casa de taipa. Então recebia o benefício e construía uma casa de taipa ao lado. Então, dessa forma não vai funcionar. Ou a pessoa vai ser beneficiada e vai contribuir para o combate vetorial, ou não vai ser beneficiada. Você falou aí que a doença ela tem duas fases, né? A assintomática e a com sintomas. Os sintomas iniciais são febre, inchaço, mancha. E quais são os sintomas posteriores, né? Os sintomas posteriores são sintomas na fase crônica, né? Ou seja, poderá você levar 10 anos a se descobrir a doença, se descobrir a doença por acaso em um exame de rotina, de sangue ou em qualquer outro tipo de exame, antes mesmo de sentir o sintoma. Mas normalmente ele vai causar crescimento no baço, no coração. E para antes de chegar a essa fase aí, a gente tem como, se descoberto, realizar um tratamento para evitar essas complicações sistêmicas. E como seria esse tratamento? Como que a população, a quem a população deve se dirigir na hora de descobrir, né? Por acaso eu descobri que eu tenho uma doença de Chagas, e aí bate aquele pânico, porque até então muitas pessoas pensavam, se eu tenho a doença de Chagas eu vou morrer logo, não tinha aquela perspectiva de vida longa. Hoje o tratamento traz isso, né? Então, Fela, para responder essa pergunta eu vou puxar um pouco aquela questão inicial da grande quantidade de riscos e a procura e a doença está em alta novamente por parte da mídia, né? Então, assim, quando nós realizamos o Fórum Limoeirense, a gente foi buscar uma série de informações que até então o próprio município não tinha sobre a doença. Para a gente hoje ter o registro dessas doenças, o nosso sistema de informação, de notificações de agravos, só se notifica doença de Chagas aguda. E nós não temos esse conhecimento, ou realmente não temos descoberta, né, de doença de Chagas aguda. Em compensação, doença de Chagas crônico, que já é a fase mais complicada, a gente tem muito. Só que não é descoberto no município. Essas pessoas descobrem através do hemócio, quando vem aqui o hemócio doar sangue, descobrem através de outros exames de rotina e já são encaminhados para a unidade de referência em Fortaleza, onde fazem um acompanhamento. E essas unidades de referência, muitas vezes, não nos dão o retorno, né, dessas informações, ou por não existir uma fonte que notifique caso crônico, o município não tem essa organização. Então nós fomos buscar essa informação, descobrimos um número de 179 pacientes acometidos com doença de Chagas. No nosso sistema de informação de mortalidade, o SIM, a gente descobriu que morrem 2 pessoas por ano como causa da morte da doença de Chagas no nosso município. Em um histórico de 2006 a 2018, 28 pessoas vieram a óbito. Então dá mais de 2 pessoas por ano.
o que está matando mais do que outras doenças que estão em alta aí, né? Como a arbovirose, entre outras. Então, assim, essas informações paralela à quantidade de triatomíneos que a gente tem no nosso município, a quantidade de barbeiro, a quantidade de barbeiro infectado é o que causa o destaque do nosso município e de nossa região no estado do Ceará. Primeiro, por ter ido buscar essas informações. Segundo, porque nós temos reiniciado os trabalhos de combate vetorial e aí temos descoberto muito problema. Como que acontece esse trabalho de combate vetorial? Pronto, o trabalho de combate vetorial ele é exclusivo do setor de endemias e zoonoses, né? Então, existe uma programação anual de quantos imóveis e quais as localidades que são prioritárias para o programa, você pactua isso com o Estado e começa-se as atividades de acordo com o número de agentes necessário ou que você tenha para se realizar a atividade. Então, você vai selecionar algumas localidades que historicamente já tem o triatomínio, já tem pacientes com doença de Chagas e esse ano tem mais de 10 mil imóveis programados para a gente fazer essas visitas. Já começamos, iniciamos o trabalho ano passado. Em apenas mais de 1.100 imóveis, a gente encontrou mais de 1.300 triatomíneos. É um número muito alto, né? Muito alto, onde dá assim um número por alto de um triatomínio por imóvel, pelo menos, né? Claro que a gente encontra imóvel com 160 barbeiros, em vários imóveis sem nada, mas no geral a gente tem em média um em cada residência visitada, que é muito preocupante, né? E desses, 14 triatomíneos foram positivos com Trypanosoma cruzi, dentro de casa, ou seja, um risco maior ainda. Se eu tenho barbeiro positivo dentro da minha casa, para mim me infectar está muito próximo, né? E aí o que é que a gente tem feito com esses barbeiros? Essas famílias que encontrou um triatomínio positivo dentro da sua casa, elas procuram a unidade de saúde, é encaminhada para se fazer uma sorologia no hospital regional aqui do município, né? Agora que continua o laboratório sendo parte do município, e a partir daí, se dá a positividade, é encaminhado para o Hospital das Clínicas, que tem a doutora Maria de Fátima, que tem recebido esses pacientes. Em Fortaleza, né? Em Fortaleza. É importante destacar que isso é uma ação do governo do estado quanto à questão do tratamento. Do tratamento, exatamente. O trabalho do município é o combate vetorial, o monitoramento desses casos. Quando descoberto, assim, o tratamento é em Fortaleza, o município ainda tem que arcar, no mínimo, com o transporte para esses pacientes. Mas o tratamento é em Fortaleza. Bom, Levi, então, a população a gente deixou aqui muito claro, né, as ações que podem ser feitas. Como gerente, né, do setor de endemias e zoonoses, qual a sua mensagem para a população limoeirense? A gente sempre gosta de frisar a população, inicialmente, que receba bem os servidores que estão lá para prestar um serviço de saúde pública e siga as orientações que eles vão dar. Se você tem algum criadouro de animal próximo à sua casa, você já sabe que é um ambiente de risco. Então você tem que, primeiro, se tem interesse de criar animal, crie mais distante possível da sua residência. E evitar entulhos, madeira, telha próxima à residência, porque como são habitats naturais dos triatomíneos, eles podem estar ali e ir para a sua casa bem mais próximo, o risco de infecção aumenta. São ações simples, né? Ações simples que podem evitar uma doença, né? e óbito. Bom, Levi, eu queria agradecer pela sua presença, pelas informações esclarecedoras e tenho certeza que contribuiu para nosso internauta e telespectador da TV Jaguar. Expressão Feminina fica por aqui e a gente volta semana que vem com muito mais.